vascaíno, o relatório de um juiz sugerindo a interdição de São Januário após uma confusão no estádio em junho provocou a indignação principalmente de moradores da Barreira do Vasco, comunidade que fica ao lado do estádio. O juiz especial do torcedor e grandes eventos enviou um parecer ao Ministério Público pedindo apuração. As palavras do juiz plantão Marcelo Rubioli viralizaram. Ele escreveu o seguinte, abro aspas, para contextualizar a total falta de condições de operação do local, partindo da área externa à interna, vê-se que todo o complexo é cercado pela comunidade da Barreira do Vasco, de onde houve comumente estampidos de disparos de armas de fogo, oriundos do tráfico de drogas lá instalado, o que gera clima de insegurança para chegar e sair do estádio. São ruas estreitas, sem área de escape, que sempre ficam lotadas de torcedores se embriagando antes de entrar no estádio, fecham aspas. Como é que você observa? Rodrigo, vamos esquecer o que é o Vasco da Gama, mas sim como uma propriedade, um patrimônio cultural. Ali tem moradores que ganham em cima de São Januário, da movimentação, então isso está gerando um problema. A grande questão sempre é a paixão clubística que está, de repente, deixando uma névoa em relação a essas palavras que eu entendo ser muito equivocadas e quanto tempo a gente não sabe que existe os jogos na Barreira do Vasco. Os critérios que estão sendo adotados eu estou achando um pouco desproporcional, mas entendo que tem que ser uma reunião, Rodrigo, pública, políticos, a comunidade, Ministério Público, para que a gente chegue a um consenso para olhar para a realidade dos moradores e não do clube. Isso é muito importante para uma parcela da população, principalmente da Zona Norte, que é muito esquecida. Então a gente tem que ter atenção aí, porque movimento, imagina, você que sobrevive vendendo alimentos, souvenirs e deixou a comunidade prejudicada. O estádio de São Januário movimenta uma economia ao redor dele. Né? Então é muito importante, e o fato que aconteceu foi um protesto da torcida do Vasco por conta de um mau resultado e não tem influência na comunidade que estava lá ao lado. Aquilo dali acontece, né, infelizmente, em qualquer estádio, qualquer centro de treinamento do Brasil pode acontecer, como já aconteceu, por exemplo, no Ninho do Urubu, em determinadas situações que o Flamengo está indo mal em determinadas competições, inclusive jogadores sendo cobrados tete a tete. É isso, então a gente precisa, né, pensar muito bem antes de falar só com a paixão, né? E um ponto importantíssimo, a comunidade da Barreira do Vasco não é formada só por vascaínos, de repente a gente que não tem nem time lá está sendo prejudicado do mesmo jeito, entendeu? Perfeito. 11h55, doutor Rubem Bruno, obrigado novamente. Eu agradeço. Tem muitas mensagens. Por favor, doutor Rubem.